Olá, meus amigos, minhas amigas. Essa é uma aula de Teorema de Pitágoras, onde eu vou comprovar o teorema a partir de uma relação de áreas. Então, a gente vai fazer alguns desenhos geométricos e algumas translações que vai nos permitir comprovar a relação de áreas que existe entre os quadrados feitos com os lados de um triângulo retângulo. É uma aula que depende do desenho geométrico e depende de uma estrutura de pensamento que faz com que a gente comprove o Teorema de Pitágoras. Siga o nosso canal, curta o nosso vídeo, isso vai ajudar a gente a produzir mais vídeos como este no futuro. Obrigado e vamos à aula. Legal, para essa prova do Teorema de Pitágoras, então, a gente vai começar traçando uma reta. Só tomar cuidado que eu estou com a minha mesinha de desenho geométrico, então eu vou começar com uma reta que seja paralela a essa minha linha. E essa minha linha aqui da mesinha de desenho, da prancheta de desenho, ela é a base para todo o esquadro do desenho geométrico. Nós vamos começar aqui um desenho geométrico com uma linha central. Nós vamos fazer dois desses desenhos aqui. Nessa linha aqui central, nós vamos determinar 6 centímetros. 6 centímetros, 0, 6 centímetros. Eu vou marcar 3. Com a ajuda de um compasso, ponta seca no centro dessa linha. Eu vou fazer esse arco que a gente acabou de determinar. Legal. Então aqui a gente tem um ponto da circunferência, aqui tem outro ponto da circunferência. Vou chamar esse ponto de A, vou chamar esse ponto de B. Agora para a gente traçar o triângulo retângulo aqui nessa setor de circunferência aqui, a gente vai traçar o diâmetro e vai ligar um dos pontos do diâmetro a qualquer ponto da circunferência. E aí a gente vai fechar daquele ponto que a gente determinou, a gente vai traçar e fechar no outro ponto do diâmetro, né? Assim, a gente garante que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Isso é chamado de teorema de Thales da circunferência e é uma forma da gente traçar um triângulo retângulo com certa precisão. Agora a gente vai desenhar um quadrado com base nesse diâmetro AB. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o meu esquadro e vou traçar uma perpendicular no ponto A. Lembrando que eu estou usando a prancheta, por isso fica até mais fácil o desenho. E vou traçar também no ponto B uma outra reta. Ou seja, essas duas retas são paralelas porque eu usei a prancheta como esquadro. Agora, para eu traçar o meu quadrado, eu vou ponta seca em B, vou abrir até o ponto A e vou traçar aqui o tamanho AB nessas duas retas, e aí agora eu posso fechar o meu quadrado. Legal? Então a gente tem o desenho geométrico de um triângulo, cuja hipotenusa, né, tem um quadrado que a gente está aqui desenhando, né? Legal. Agora para a gente construir o quadrado, os quadradinhos de cada um dos catetos, a gente vai usar dois esquadros para isso, menores. Então eu vou alinhar o meu esquadro aqui, ó. Um dos catetos do esquadro, vou alinhar com a minha reta, com o meu cateto, e vou nesse ponto C fazer uma perpendicular. Seguro, inverto aqui, né? E no ponto A, aqui embaixo, outra perpendicular. Faço a mesma coisa com o lado BC, esse é o ponto C que eu descrevi. Faço a mesma coisa com o ponto BC. Quadro alinhado com o cateto menor agora. No ponto B, perpendicular. No ponto C, perpendicular. Agora, para a gente poder fechar esse quadrado, ponta seca em B, abro até C, arco B, arco C.
Mesma coisa para o outro quadrado. Ponta C aqui em C. Vou abrir até A. C, arco, A, arco. E agora eu consigo fechar aqui os meus quadrados. Eu tenho esse desenho bem clássico do Teorema de Pitágoras. A diferença é que ao invés da gente comprovar esse teorema a partir do processo algébrico, a gente vai comprovar esse teorema a partir do processo geométrico, ou de uma análise entre áreas. Tá? Aqui está o meu fechamento. Agora eu vou acelerar um pouco o vídeo para a gente... Vou desenhar um segundo quadrado para a gente ter duas dessas figuras como referência. Um detalhe aqui para eu manter o mesmo triângulo dos dois. Vou pegar esse tamanho BC. Eu tinha traçado uma reta aqui, mas é errado. Vou pegar aquele tamanho BC, assim eu posso construir dois triângulos retângulos congruentes, né, em cada uma das figuras. Legal. Agora de volta aqui ao desenho, aqui é ABC. A gente vai traçar uma reta que passa por C e é perpendicular à base AB. Então, uma reta que passa por C, pode estender bem essa linha, e ela é perpendicular à base AB. Vou passando por C, uma reta que é perpendicular à base AB. Esse ângulo aqui também é 90 graus. No caso aqui eu não vou colocar, mas vou deixar aqui como 90 graus. Apontado aqui no vídeo como 90 graus. Agora olha que interessante o que a gente vai fazer. A gente vai começar aqui com o ponto A. Vamos determinar, na verdade, um quadrilátero, um retângulo A, D, E, F. Então nós vamos olhar para esse quadrilátero ADEF. Ele não é um quadrado, né? Porque ele é um pedaço daquele quadrado AB sem nome ainda F. Mas a gente vai olhar para este quadrilátero ADFE. E estou usando uma cor aqui para destacar, para ajude a visualização. Roxo. Legal. Então, se a gente olhar agora este quadrilátero, ele tem uma determinada área. E a gente quer comparar essa área com esta aqui. Então, como que a gente pode fazer uma transformação geométrica que nos permite comparar essas duas áreas? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a reta AC, o segmento de reta AC, nós vamos transladar ele para F, ou seja, a gente vai trazer numa paralela o ponto A para o ponto F. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vou pegar essa reta AC, vou colocar ela na hipotenusa do esquadro agora, né? E com a ajuda de um outro esquadro, né? Eu vou apoiar esse novo esquadro, vou fazer para cima, na verdade. Isso, que vai ser mais fácil. Ó, eu vou alinhar AC na hipotenusa, daqui para cima, né? Vou colocar esse quadro pode ser uma régua também, não precisa nem ser o esquadro, vou pôr uma régua aqui, ó. A régua de apoio. Eu vou... E aqui eu vou trazer... faltou um pouquinho, então eu vou trazer um pouco mais para baixo, ó. AC, esquadro AC. Vou colocar a régua num dos catetos desse esquadro. Vou transladar essa paralela até que essa linha aqui cruze o ponto F, aqui embaixo, ó. A nova linha que a gente está traçando, ó. Ou seja,
No final das contas, o que eu fiz foi trazer uma paralela de AC para F, colocar aqui G. E aí a gente pode olhar as características desse novo quadrado, desse novo quadrilátero, né? É um paralelogramo, porque a gente tem aqui também era um paralelogramo, né? A gente tem esses lados todos paralelos. E a característica que este novo quadrilátero que a gente fez, eu também vou reforçar de roxo aqui por um motivo, a gente já chega. Mas antes da gente falar, qual é a característica desse novo quadrilátero que a gente está desenhando aqui, ó? Esse novo quadrilátero, ele tem, e a gente pode verificar isso com o compasso, né? Esse novo quadrilátero, ele tem um dos lados, que é a base, chama esse lado GC de base. Então a gente tem um dos lados que é a base do mesmo lado do quadrilátero. Olha que interessante, o compasso me mostra isso, né? Este tamanho nesse quadrilátero novo que a gente desenhou é o mesmo tamanho do lado ED do quadrilátero original. Ou seja, eles têm a mesma base. Agora, eles não têm a mesma lateral, a mesma. Se eu pegar a lateral desse está aqui, a lateral desse é menor, desse quadrilátero aqui de baixo. Mas eles têm a mesma altura, né? Então, se eu pegar a altura e for calcular a altura desse quadrilátero, né, a altura ela é exatamente o lado FE. Quando a gente pega um quadrilátero, né, um paralelogramo, por exemplo, assim, este é um lado do paralelogramo, este é o outro lado do paralelogramo. Para a gente determinar a altura, por exemplo, deste vértice nesse paralelogramo, o que, que eu faço? Pego esta lateral, estendo, projeto uma reta deste ponto ortogonalmente até a extensão ou a projeção deste lado, e aqui a gente tem a altura. Então, se a gente for observar aqui, né, neste paralelogramo aqui, a gente pode perceber que o quadrilátero original, que agora eu estou desenhando aqui, ó, né, ele tem a mesma base, este lado é igual a este lado, e os dois têm a mesma altura. No caso da altura do retângulo, ela é o próprio lado. No caso do paralelogramo, não. A gente fez essa projeção e encontrou a altura a partir desta projeção. Então, a gente tem, e por isso que eu desenhei esses dois de roxo, a gente tem que a área destes dois paralelogramos são iguais. Porque qual que é a área do triângulo, qual que é a área do paralelogramo? Ou de qualquer quadrilátero, né? A área a base vezes a altura. Se a área é a base vezes a altura, então se eu tenho dois quadriláteros que têm mesmas bases e mesmas alturas, as duas áreas são iguais. Então o espaço que este quadrilátero aqui ocupa e o espaço que esse quadrilátero ocupa são iguais. Legal, até aí. Agora, olha que interessante que a gente vai fazer. A gente vai pegar agora esse tamanho GC, né, que é a base desse quadrilátero novo que a gente traçou, e vamos estender aqui para cima. Né? Ponta seca no ponto C, e vou traçar um arco aqui. Ou seja, a ideia é a gente pegar esse quadrilátero e trazer ele aqui para cima. Agora, o que acontece? Se eu pegar agora e transladar esta paralela, posso até estender aqui já, o lado AF, a gente, porque no final das contas a gente vai transladar esse paralelogramo nesse corredor, né? E agora a gente vai pegar o lado AC, né, no esquadro, na hipotenusa do esquadro no caso. Vamos fixar este outro esquadro aqui num dos catetos. Vamos transladar
E olha que interessante o que a gente encontra. A gente percebe que no final das contas, este ponto que a gente determinou, ele está completamente alinhado com essa lateral do quadrado. Do quadrado agora com tamanho AC, né? Não mais AB. Ou seja, a hora que eu translado este quadrilátero para cá, né, a gente percebe que ele está também colocado aqui. Né? Vamos reforçá-lo aqui. Olha que interessante. O quadrilátero AFGC e o quadrilátero ACHI são congruentes, né? Então, eu vou até escrever aqui, ó. ACGF, o quadrilátero, o paralelogramo, na verdade, né? AGCF é congruente ao paralelogramo IHCA. Beleza? Agora olha que interessante. E agora eu vou dar uma aceleradinha de novo. Vou trazer esse paralelogramo para cá, nesse desenho aqui. Né? Nem mais preciso do tamanho aqui do paralelogramo, mas eu já vou jogar ele direto naquela propriedade de extensão dessa reta, né? Que a gente percebeu. Essa reta aqui é prolongada. Esse lado desse quadrado prolongado vai dar justamente aquele ponto. Isso faz com que esse tamanho, eu estou marcando com a mão, seja igual a este. E se eu estender, vou pegar um quadro maior aqui, maior. Se eu estender essa reta aqui que eu acabei de traçar, a gente tem o paralelogramo roxo, que a gente está determinando em roxo, exatamente colocado aqui. Olha que interessante. Aqui é o ponto I e o ponto H. Então, o que a gente percebeu até agora? A gente percebeu que o quadrilátero ADEF, que estava aqui, que apareceu como subdivisão deste quadrado, que é construído com base no lado AB do triângulo equilátero, a gente pôde transformá-lo nesse paralelogramo ACGF. Então, a gente meio que puxou essa lateral mantendo o paralelismo e percebemos também que esses dois quadriláteros têm a mesma área, porque eles têm a mesma base. No caso do ADEF, a base é DE, e com o compasso a gente verificou que esta base do paralelogramo também é igual. E eles têm a mesma altura, que no caso é EF. EF é o próprio lado do retângulo, mas também é a altura do paralelogramo. Aí a gente pegou esse paralelogramo, jogamos aqui para cima, né? E percebemos que esses dois paralelogramos são congruentes. E aí eu desenhei esse paralelogramo IHCA e IHCA deste lado aqui. Só que olha que interessante, a hora que a gente agora começa a observar o que está aqui em cima colocado, a gente percebe que o paralelogramo IHCA ele tem a mesma base que esse quadrado feito com o lado AC, que é um cateto desse triângulo original. Né? E também tem a mesma altura, porque se a gente, como a gente percebe aqui, ó,
a altura desse paralelogramo IHCA é exatamente o lado do quadrado. Então, eu posso agora trazer, na verdade, né, fazer essa rotação desta reta aqui em torno do ponto A, né? Ou, melhor ainda, posso pegar esse triângulo aqui, ó, talvez seja até mais fácil de enxergar, ó, se eu pegar este triângulo que aqui está, né, que é o excedente, ou o que falta aqui dentro desse paralelogramo do quadrado original, e rotacionar ou trazê-lo para cá, né? Com o compasso a gente percebe que este excedente, ó, vou colocar aqui, ó, esse tamanho que sobra é o mesmo que esse aqui, ó. Ou seja, a gente pode então afirmar ou mostrar que o lado AC, que é a base do paralelogramo e também a base do quadrilátero, esta reta esta e esta, tem, né, esse quadrado formado com essas retas que eu tracei, ele tem a mesma área do que o paralelogramo, né? Ou seja, ACJK, o quadrado ACJK tem a mesma área, porque tem a mesma base e a mesma altura do que o paralelogramo ACHI. Só que o paralelogramo ACHI tem a mesma área do que o paralelogramo FGCA, ou ACGF. Porque, no fundo, a gente só fez uma translação. Mas o paralelogramo ACGF tem a mesma área do que o quadrilátero ADEF, porque eles têm a mesma base e a mesma altura. Ou seja, aqui então a gente mostra e comprova, né, ou verifica que o lado, desculpa, que o quadrilátero AD e F, o quadrilátero ADEF tem a mesma área do que o quadrilátero KJCA. E se a gente fizer a mesma coisa, agora o mesmo pensamento, com este retângulo que aqui está, vou colocar aqui do lado em verde, se a gente fizer essa translação, né? Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo para eu fazer todas as translações e o desenho, depois a gente consegue voltar aqui e finalizar essa prova do teorema. Ou seja, agora, se a gente olhar para este triângulo que aqui está, né? Desculpa, esse paralelogramo que aqui está, ele tem a mesma base, que no caso é CB, e a mesma altura do que esse quadrado feito com o cateto menor da hipotenusa. Então, aqui, esse quadrado é a mesma área. Agora, a gente pode fazer o mesmo pensamento, ou seja, se esse quadrado feito com o cateto menor da hipotenusa tem a mesma área do que este paralelogramo aqui que eu desenhei, porque eles têm a mesma base e a mesma altura, e esse paralelogramo ele tem a mesma área do que este paralelogramo que aqui está, porque foi uma translação, né? Esse tamanho é igual a este, e essas são paralelas. Então, eu posso ainda comparar agora esses dois paralelogramos, ou seja, este paralelogramo, que é um retângulo, tem a mesma área do que esse paralelogramo da diagonal aqui, porque eles têm a mesma base e a mesma altura. Então, com isso, a gente também consegue comprovar que este retângulo aqui, que era uma parte
original do quadrado feito com o lado da hipotenusa, né, ele também tem uma relação de igualdade de área com esse quadrado feito com o menor lado da hipotenusa. E assim a gente consegue comprovar, então, que a área que esse quadrado grande ocupa, que é a junção dessas duas áreas, roxa mais verde, é igual à soma das áreas dos dois catetos, né? Então, se eu fizer um triângulo retângulo agora, cuja hipotenusa, eu construo uma área, construo um quadrado, com o cateto construo outro quadrado e com o cateto construo outro quadrado, a relação que existe entre essas áreas é de que a área construída, a área do quadrado construído com o lado da hipotenusa, roxo e verde, né, nesse caso, é igual em valor, né? Então essa figura aqui elas são iguais em valor de área, que é a soma deste quadrado roxo com este quadrado verde. E aí a gente tem e chega na ideia original do Teorema de Pitágoras, que é uma relação de áreas, né? E o bacana de fazer com esse desenho geométrico preciso é que a gente, na condução do trabalho com os alunos, a gente pode ir verificando a partir dos instrumentos e dos paralelismos a veracidade dessas propriedades aqui que a gente percebeu. Ou seja, se eu prolongar este lado do quadrado, ele vai bater num ponto que tem o mesmo tamanho do paralelogramo aqui. O mesmo acontece aqui, né? Então, se eu não desenho, ou eu tenho que utilizar de medidas, cálculos, ou eu tenho que confiar naquilo que o professor está dizendo. Aqui não, a gente fez a prova, o aluno consegue verificar e consegue se certificar de que todas essas propriedades que a gente está construindo aqui, elas são verdadeiras pelo desenho, e não porque alguém está dizendo. Legal, muito obrigado por você que chegou até aqui. Tá aí mais uma prova do Teorema de Pitágoras. Vou fazer mais algumas, vou fazer algumas até mais simples e outras até mais avançadas. Mais uma vez nos ajude, ative as notificações, curta o vídeo, se inscreve no canal para a gente ter mais aulas e mais conteúdos como esse. Obrigado e até a próxima.